Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez hoje para poder ler a palavra de Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Hoje nós vamos continuar no livro de Provérbios, beleza? Nós vamos ler hoje do capítulo 14 até o capítulo 18. Então pega aí a tua Bíblia, o nosso instrumento aqui para poder concluir esse desafio da leitura bíblica por durante um ano, para a gente poder dar início aqui no capítulo 14 de Provérbios. A mulher sábia constrói o seu lar, a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem se comporta corretamente teme a Javé. Quem perverte a própria conduta o despreza. Da boca do tolo brota a soberba, mas a boca dos sábios os protege. Onde não há bois, falta cereal, mas a força do touro traz grande colheita. A testemunha verdadeira não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador busca a sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para o inteligente. Deixe a companhia do homem insensato, porque junto dele você não achará conhecimento. A sabedoria do homem sagaz é discernir seu próprio caminho, mas a estupidez do insensato é loucura. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos injustos se arruína, mas a tenda dos retos prospera. Às vezes, um caminho parece reto para alguém, mas acaba levando para a morte. Esse versículo aqui, o versículo 12, onde a gente acabou de ler, às vezes um caminho parece reto para alguém, mas acaba levando para a morte. Quantas vezes nós já achamos que estamos fazendo as coisas certas, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Suponhamos que você está ali pronto para entrar num trabalho, num emprego novo, e você está todo animado, você está ali entregue para poder fazer aquele trabalho, e você está disposto, você entregou o currículo, você foi lá, você passou pela experiência, porém, cara, Deus tinha algo muito melhor para você, e você achou que aquilo ali era o que você devia fazer, né? E, tipo assim, por muitas vezes nós queremos fazer as coisas só pela nossa própria vontade. Não consultamos a Deus, não pedimos para que Ele guie os nossos passos, não pedimos para que Ele faça a vontade dEle. E, infelizmente, a gente, por fazer as nossas próprias vontades, a gente cai aí em enrascadas. Assim como diz aqui na palavra, mas acaba levando para a morte. Esse caminho errado que nós escolhemos por nós mesmos, deu o exemplo aqui do emprego, mas poderia citar várias outras coisas, né? A gente percebe que esse caminho nos leva para a morte. Sendo até um pouco mais criterioso, um pouco mais a fundo, quantas vezes nós escolhemos mais ir para festas, ir para baladas, encher a cara, se drogar, do que ir à missa, do que ir à adoração, do que rezar um texto, do que ler a Bíblia. Quantas vezes que a nossa carne, o nosso desejo é de fazer as coisas do mundo e deixar as coisas de Deus para lá. Quantas vezes nós temos que refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, porque o caminho que parece reto para alguém, se esse alguém, cara, coloca as suas próprias vontades acima das vontades de Deus, pode ter certeza que esse caminho vai levar para a morte. Então vamos parar de colocar as nossas vontades acima das vontades de Deus, pois aquilo que nós colocamos acima de Deus, pode ter certeza que não vai dar certo. Então que nós possamos preservar, que nós possamos pedir para o Senhor fazer o propósito dEle, a vontade dEle em nossa vida, pois assim atingiremos a vida e a vida eterna em Deus. Então vamos refletir e parar de querer viver as nossas vontades. Também entre risos o coração chora e a alegria termina em tristeza. O extraviado ficará farto de sua própria conduta, mas o homem bom se saciará com as próprias obras. O ingênuo acredita em tudo o que lhe dizem, mas o homem esperto olha onde pisa. O sábio é precavido, se afasta do mal. O insensato vai em frente sem pensar. O homem colérico comete estupidez. O homem integrante torna-se odiado. Os ingênuos se enfeitam com estupidez, mas os espertos se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os injustos diante da porta do justo. O pobre é desprezado até mesmo por seu parente, mas o rico tem muitos amigos.
Quem despreza o seu próximo fracassa, mas quem tem compaixão do pobre é feliz. Quem planeja o mal acaba se extraviando, mas os que realizam o bem gozam de amor e fidelidade. Todo trabalho traz seu proveito, mas muito falar só produz miséria. Os sábios são coroados de riquezas, e os insensatos de estupidez. A testemunha verdadeira salva as vidas, mas quem diz mentiras é impostor. A confiança do forte é temer a Javé, que é um refúgio para seus filhos. O temor de Javé é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Então, temer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso que nos traz vida, e vida verdadeira, vida em Deus, a vida eterna, junto com Jesus. E todas as vezes que nós tememos a Deus, colocamos as vontades de Deus acima, assim como continua aqui no versículo, diz, para evitar os laços da morte. Ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas, pode ter certeza que a tua alma está sendo livrada da morte. E nós viveremos salvos pela mão misericordiosa do nosso Senhor. Então vamos amar, vamos temer a Deus todos os dias de nossa vida para sempre. Povo numeroso é honra para o rei, mas a falta de gente é ruína para o príncipe. O homem paciente é cheio de inteligência, mas o impulsivo exalta sua própria ignorância. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é cárie nos ossos. Quem oprime o fraco ofende a Deus, mas quem se compadece do indigente honra o Criador. O injusto tropeça na sua própria maldade, mas o justo se refugia na sua própria integridade. No coração prudente mora a sabedoria, e ela se manifesta até no meio dos insensatos. A justiça faz uma nação prosperar, mas o pecado empobrece os povos. O rei favorece o ministro hábil, mas descarrega sua ira sobre o indigno. Capítulo 15. Resposta calma aplaca a ira. Palavra mordaz atiça a cólera. A língua dos sábios faz saborear o conhecimento, mas a boca dos insensatos vomita ignorância. Em todo lugar os olhos de Javé estão, vigiando os maus e os bons. Então não adianta fugir. Não adianta fugir dos olhos de Deus. Qualquer lugar que nós estejamos, seja fazendo coisas boas ou seja fazendo coisas ruins, Deus está de olho em nós. Então vamos preservar o nosso coração e parar, amenizar as atitudes ruins, as atitudes más, e vamos conservar, vamos praticar atitudes boas nesse mundo tão difícil. Vamos ser diferentes. Nós cristãos seremos diferentes. Nós teremos atitudes boas, pois os olhos de Deus estão sobre nós. Palavra reconfortante é árvore de vida, língua perversa fere o coração. O tolo despreza a correção paterna, mas quem observa a repreensão é esperto. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto só traz inquietação. A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. Javé detesta o sacrifício dos injustos, mas aprecia a súplica dos homens retos. Javé detesta o comportamento dos injustos, mas ama quem busca a justiça. Quem se desvia do caminho será duramente punido, e quem não gosta da repreensão morrerá. Morte e abismo são transparentes para Javé, quanto mais o coração humano. O insolente não gosta que o repreendam, e não anda com os sábios. Coração contente alegra o rosto, mas coração aflito deprime o espírito. Mente reta procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de ignorância. Para o pobre todos os dias são maus, mas o coração alegre está sempre em festa. Mais vale o pouco no temor de Javé do que grandes tesouros com inquietação. Ou seja, mais vale aquilo que você coloca sobre as mãos de Deus, mais vale o pouco temor, a nossa pequena fé em Deus, do que ter grandes tesouros, grandes conquistas que causam inquietação na nossa alma. De nada adianta conquistar as coisas nesse mundo se nós não buscamos Deus acima de todas as coisas, se nós não somos íntimos, se nós não somos amigos de Jesus. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer conquista nessa terra, vamos buscar a principal conquista que nós podemos ter, que é Deus. Esse é o maior tesouro que nós possamos
que nós podemos acumular e ter a intimidade com Jesus. Então vamos preservar isso todos os dias. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com rancor. Homem colérico provoca disputas, homem paciente acalma as brigas. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana. Filho sábio é alegria para o pai, mas o filho insensato é desonra para a mãe. A ignorância alegra quem não tem bom senso, mas o homem prudente caminha direito. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas têm sucesso quando há muitos conselheiros. Que alegria saber dar uma resposta, como é boa a palavra oportuna. O prudente sobe por um caminho de vida que o afasta do mundo dos mortos. Javé derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. Javé detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Quem cobiça ganha os desonestos, acaba arruinando a sua própria casa. Mas quem odeia o suborno viverá. O justo reflete antes de responder, mas a boca dos injustos vomita maldades. Javé se afasta dos injustos, mas ouve a súplica dos justos. Olhar sereno alegra o coração, e boa notícia renova as forças. Ouvido que escuta a repreensão sadia, se hospedará no meio dos sábios. Quem rejeita a correção, despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire bom senso. O temor de Javé é escola de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Capítulo 16. O homem faz seus projetos, mas a resposta vem de Javé. Então nós podemos até fazer projetos, nós podemos até fazer planos para a nossa vida, mas a vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida. Não tem jeito. Então que nós possamos cada dia mais buscar ser mais íntimos de Deus para fazer a vontade dele, para fazer aquilo que ele quer. Então vamos pedir com muito fervor, com muita fé, com muita alegria para Deus fazer a vontade dele em nossa vida. Que nós não vivamos das nossas necessidades, mas sim do propósito que Deus tem para nós. A pessoa pode achar que sua conduta é certa, mas é Javé quem examina as consciências. Confia a Javé o que você faz e seus projetos se realizarão. Tem tudo a ver, né? A gente vai ligando um versículo no outro e percebemos aqui um conectando ao outro. Confie em Javé, confie a Javé o que você faz e seus projetos se realizarão. Então vamos confiar em Deus, pois somente em Deus que os nossos projetos vão se realizar da forma correta, pois Deus faz a vontade dele na nossa vida. Então vamos confiar verdadeiramente em Deus. Javé faz tudo para uma finalidade, até mesmo o injusto para o dia da desgraça. Javé detesta o orgulhoso que certamente não ficará sem castigo. Com amor e fidelidade apaga-se a culpa, e com o temor de Javé se evita o mal. Quando aprova a conduta de alguém, Javé o reconcilia até mesmo com os inimigos. Mais vale pouco com justiça do que muitos ganhos violando o direito. O homem planeja o seu caminho, mas é Javé quem lhe dirige os passos. Há um oráculo nos lábios do rei, a sua boca não erra na sentença. Os pratos da balança justa são de Javé, e todos os pesos são obra sua. Os reis detestam a prática do mal, porque é na justiça que o trono se firma. O rei aprova os lábios sinceros e ama quem fala com retidão. A ira do rei é arauto de morte, mas o homem sensato consegue aplacá-la. No rosto sereno do rei está a vida, e seu favor é nuvem que traz chuva. Mais vale adquirir sabedoria do que ouro, e é melhor adquirir discernimento do que prata. O caminho dos homens retos consiste em evitar o mal, e quem vigia o próprio caminho conserva a vida. Antes da ruína vem o orgulho, e antes da queda a presunção. É melhor ser humilde com os pobres do que repartir despojos com os soberbos. Quem mede as palavras tem sucesso, e quem confia em Javé é feliz. Ou seja, aqueles que falam da boca para fora sem pensar, saem atropelando, até sendo mal educado, são pessoas que não têm sucesso. Pois assim como diz na palavra, quem mede as palavras tem sucesso. Ou seja, aqueles que pensam antes de falar, aqueles que falam com educação, pode ter certeza que é uma pessoa de sucesso. E quem confia em Javé, quem confia em Deus, é uma pessoa feliz. Pois Deus é felicidade. Deus se resume em amor, em felicidade, em alegria, em fé. Então,
Cara, quem confia em Deus é uma pessoa verdadeiramente feliz. Quem tem mente sábia será chamado inteligente, e falar com suavidade convence muito mais. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas a estupidez é a escola dos tolos. O sábio de mente possui boca discreta, e seus lábios convencem muito mais. As palavras gentis são favo de mel, doce na garganta e saudável para o corpo. Há caminhos que parecem retos, mas acabam levando para a morte. Olha para você ver, até repetiu aqui, né? Eu não tinha reparado. Até repetiu o versículo que a gente tinha comentado naquela hora. Quer ver, ó? Parece com o versículo 12 do capítulo 14. Ele basicamente, não com as mesmas palavras, mas basicamente repete aqui a reflexão, né? Do capítulo 16, versículo... Eita, me perdi agora. Versículo 25. Às vezes, no capítulo 14 diz assim: às vezes um caminho parece reto para alguém, mas acaba levando para a morte. E já no capítulo 16 diz: há caminhos que parecem retos, mas acabam levando para a morte. Olha para você ver que interessante. Um versículo aqui vai ligando o outro. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque sua boca o empurra. O vagabundo causa desgraça e leva nos lábios fogo abrasador. O homem perverso provoca brigas, e quem calunia separa os amigos. O homem violento seduz o próximo e o arrasta pelo mau caminho. Quem pisca o olho planeja fraudes, quem aperta os lábios já praticou o mal. Cabelos brancos são coroa nobre, quando se encontram no caminho da justiça. Paciência vale mais que valentia, e dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. Palavra de Deus, cara. Não sou eu quem estou falando. Vamos preservar a paciência. De nada adianta briga, violência. Só vai nos levar para longe de Deus. Só vai nos levar para os caminhos da morte. Então vamos preservar a paciência no nosso coração. Sei que não é fácil. Falo por mim mesmo. Mas vamos seguir o caminho de Deus. Vamos batalhar firmemente para sermos pessoa mais calma. Vamos seguir o que está aqui, ó, na Bíblia. Aqui sim é palavra de verdade. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Os homens jogam dados para tirar a sorte, mas a sentença vem de Javé. Capítulo 17. É melhor um pedaço de pão seco na tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e brigas. Cara, é melhor ter ali um pãozinho seco, aquele pão duro, sabe? Quando você come, que ele desce assim até cortando a garganta, que você não tem nada ali para beber junto com ele, mas você está comendo ele com tranquilidade. É muito melhor isso do que ter uma casa com briga, com discussão, com desavença, um olhando torto para o outro, às vezes nem olhando na cara. Então não vamos deixar que a tranquilidade de viver em família possa ser abalada pelo inimigo. Vamos preservar o amor dentro da nossa casa, pois se não amarmos as pessoas da nossa própria casa, quem dirá as pessoas de lá de fora? Quem dirá as pessoas do trabalho, as pessoas da escola, faculdade, de qualquer lugar que você for, da igreja? De nada vai adiantar. Então vamos preservar principalmente a paz, o amor dentro da nossa casa. O escravo sensato mandará no filho indigno e terá parte na herança, com os irmãos. Fornalha para a prata e forno para o ouro, porém Javé é quem prova as consequências. O malfeitor dá atenção aos lábios que maldizem, e o mentiroso dá ouvidos à língua perversa. Quem zomba do pobre insulta o Criador, e quem ri do infeliz não ficará sem castigo. Os netos são a coroa dos anciãos, e os pais são a honra dos filhos. Linguagem elevada não convém ao imbecil, e menos ainda a língua mentirosa para o príncipe. O suborno é talismã para quem o dá, com ele consegue tudo o que quer. Quem busca amizade disfarça a ofensa. Quem a repete, afasta o amigo. Mais vale uma repreensão para o inteligente do que 100 golpes para o insensato. O rebelde busca o mal e será pego por um carrasco cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato dizendo idiotices. Quem paga o bem com o mal terá sempre o mal em sua casa. Começo de briga é como rachadura na represa. É melhor desistir antes do processo. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas que Javé detesta. Não adianta um insensato ter dinheiro para comprar sabedoria, porque ele não aprende nada. Um amigo ama em qualquer tempo,
e o irmão é para o dia do perigo. Não tem bom senso quem faz um acordo como fiador do seu vizinho. Quem procura briga é porque gosta de crime, e quem se gaba está buscando a ruína. O coração perverso não encontrará felicidade, e a língua tortuosa cairá na desgraça. Quem gera um insensato acabará sofrendo, e o pai de um imbecil não terá alegria. Coração alegre ajuda a sarar, mas espírito abatido seca os ossos. O injusto aceita suborno às escondidas para distorcer o curso da justiça. A sabedoria está bem diante do homem inteligente, mas o insensato olha para os confins do mundo. Filho insensato é tormento para o pai, e a amargura para a mãe. Não é bom multar quem tem razão, e pior ainda é açoitar os inocentes. Quem fala pouco possui a ciência, e o homem inteligente mantém a calma. Quando calado, o insensato passa por sábio, e se fecha bem a boca, passa por inteligente. Capítulo 18. O solitário segue seus caprichos, e não faz caso de conselho nenhum. O insensato não gosta da discrição, só quer espalhar o que pensa. A injustiça provoca a infâmia, e a desonra provoca o insulto. As palavras de um homem são água profunda, torrente transbordante e fonte de sabedoria. Não é justo favorecer o culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Os lábios do insensato provocam brigas, e sua boca pede uma surra. A boca do insensato provoca sua própria ruína, e os seus lábios são armadilha para a sua própria vida. As palavras do caluniador são guloseimas, que descem até o fundo do ventre. O relaxado no trabalho é irmão de quem desperdiça. O nome de Javé é torre fortificada. O justo corre para ela e fica protegido. Então o nome de Deus é que nos traz a força. A presença de Deus em nossa vida é que nos traz a força, que nos traz a segurança de passarmos por esse mundo tão difícil. E assim como diz na palavra, o justo corre para ela e fica protegido. O seu coração, as suas atitudes, as suas ações, a sua intimidade com Deus, está caminhando para a justiça ou está caminhando para a injustiça? Pois quem é justo, quem tem sabedoria, corre logo para os braços de Deus, pois é em Deus que se encontra a nossa força. Então que nós possamos ser homens e mulheres justos, que buscam a justiça de Deus, pois só em Deus nós encontraremos vida verdadeira, só em Deus nós seremos fortes. A fortuna do rico é sua fortaleza, e ele a imagina como alta muralha. Antes da ruína o coração se exalta, mas antes da honra vem a humildade. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. O bom ânimo sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O inteligente adquire saber, e o ouvido sensato deseja aprender. Dar presentes abre as portas para as pessoas. Dar presentes abre a porta para a pessoa e a conduz à presença dos grandes. O primeiro que se defende sempre tem razão, até que chegue outro e fale o contrário. Tirar a sorte acaba com as discussões e decide entre os poderosos. Irmão ofendido é pior que fortaleza. E as brigas são como portões de castelo. Com a boca a pessoa sacia o estômago e sacia com a colheita dos lábios. Morte e vida dependem da língua. Quem sabe usá-la comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra a felicidade e alcança o favor de Javé. Esse versículo é interessante, né, cara? Quem encontra uma esposa encontra a felicidade e alcança o favor de Javé. Eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, porque é algo muito específico, principalmente no meu relacionamento com Deus. Se for da vontade dele, um dia eu encontrarei a minha esposa. Encontrarei alguém que Deus escolheu para mim. Alguém que faça me aproximar cada vez mais de Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas. Deus abençoe a minha esposa, não sei nem onde é que ela está. Quem sabe um dia ela possa até ver esse vídeo aí, mas Deus abençoe ela. Saiba que eu já estou orando por você, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas vamos lá. O pobre fala suplicando e o rico responde com dureza. Muitos amigos levam para a desgraça, mas existem amigos mais queridos que um irmão. Se a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, vamos orar. Vamos sempre pedir para que Deus possa
abençoar a nossa vida. Fiquei até sem jeito aqui agora, mas tudo bem. Amanhã nós estaremos aqui de volta. Muito obrigado pela sua visita, por esse acompanhamento aqui do projeto da leitura bíblica. Seja muito bem-vindo, tá? Amanhã nós estaremos de volta. Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.